O que vem a ser o crime silente, também chamado de participação negativa ou concurso absolutamente negativo. Primeiro ponto relevante aqui é saber que o Código Penal tem no artigo 29 uma norma de extensão pessoal. Qualquer pessoa que, de qualquer modo, ela concorre para a prática de um crime, ela vai responder pelo crime, na medida da culpabilidade dela. Em regra, os crimes são monossubjetivos, podem ser praticados por uma única pessoa. Mas, eventualmente, se mais de uma pessoa se reunir, concorrerem com consciência e vontade, produzindo um resultado, essa culpabilidade, essa responsabilidade penal, ela vai ser atribuída a esses agentes e cada um vai responder em concurso de pessoas, dito pelo Código Penal. Nós temos aqui uma teoria unitária, monista. Essa teoria ela é adotada com inspiração no Código Penal italiano. O que significa isso? Significa que as pessoas que concorrem para a produção de um resultado típico vão responder na medida da culpabilidade delas, em concurso de agentes, projetado para o tipo penal que foi praticado. Dito aqui de modo bem simples, se eu me alio com outra pessoa e pratico um crime de homicídio, nós dois vamos responder pelo artigo 121. No momento da tipificação da conduta, você coloca o tipo penal com as qualificadoras, se for o caso, mas veja, nós temos que fazer a inserção de que nós dois praticamos em concurso. É por isso que você tem que fazer uma subsunção indireta com o artigo 29 do Código Penal. Você diz que essas duas pessoas praticaram o tipo penal do artigo 121 em concurso de agentes na forma do artigo 29. Nós temos uma subsunção direta do meu comportamento projetado por o tipo penal, que é o 121, mas temos também uma subsunção indireta, uma norma de extensão pessoal que vai adequar esses comportamentos em concurso para o tipo penal. É por isso que é chamado de um sistema de punição por uma dupla via. Você tem uma dupla via. Uma via que se projeta para o tipo e uma via que se projeta para o 29, para poder fazer a subsunção indireta e chegarmos ao tipo penal. Mas a questão é a seguinte: e se eu, com a minha omissão, e aqui a gente entra já na explicação do que vem a ser o crime silente, uma participação negativa, o nome já sugere alguma coisa, uma participação negativa, um concurso absolutamente negativo, se é um concurso absolutamente negativo, então concurso não é, de forma nenhuma. Com a minha omissão, eu posso ser responsabilizado? Imagine o seguinte cenário: eu vejo uma pessoa na rua acidentada, acabou de sofrer um acidente. Estou passando ali pela rua, andando, e eu não chamo o socorro e nem presto nenhum tipo de assistência. Eu posso ser responsabilizado? Sim, posso. Mas por quê? Porque a lei prevê. Temos o princípio da legalidade e nós temos um dever legal de agir. A lei determina que a omissão minha, nesse caso, é penalmente relevante. Penalmente relevante porque existe um dever de agir, conforme o artigo 135 do Código Penal. Se eu deixo de prestar assistência ou de chamar o socorro, quando é possível eu fazer isso, eu automaticamente vou responder pelo 135, mediante a minha omissão, que é penalmente relevante. Aqui nós temos o chamado tipo penal por omissão imprópria, omissão própria. Própria por quê? Porque o próprio tipo já traz a omissão. Mas nós temos cenários nos quais a minha participação, a minha conivência, ela não vai ser responsabilizada penalmente. Por quê? Primeiro, porque a lei não prevê um tipo penal que determina o meu comportamento, o meu dever de agir. Segundo, porque, embora exista, em determinados casos, um dever legal de agir, um dever contratual de agir, ou até um dever de ingerência,
e aqui a gente vai entrar na explicação da norma de extensão causal do artigo 13, parágrafo 2º, mesmo assim, eu não serei responsabilizado criminalmente. Vou dar um exemplo simples. Eu trabalho num determinado local, vejo uma pessoa se aproximando, sei que ela está armada, fico observando aquele cenário, a pessoa acaba disparando 2 tiros e matando a vítima. Nesse caso, eu tinha o poder, dever de agir? A lei me atribui um dever de agir nesse caso? A lei determina o meu comportamento? Observe que, nesses casos, quando você não tem um dever legal de agir, e nem contratual, e nem um dever de ingerência, você não pode ser responsabilizado por um resultado. Porque, primeiro, não há um tipo penal que determine o seu comportamento. E é evidente que nós temos que avaliar o caso concreto para aferir e extrair se existia um iminente perigo que gerava o seu dever de agir, conforme o artigo 135. Eu estou dizendo fora desse cenário. Observe que o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que ele traz uma norma de extensão causal. Essa norma de extensão causal, ela diz que, em determinadas hipóteses legais, a sua omissão, mesmo que não exista um tipo penal específico, a sua omissão é relevante. Você vai responder pelo tipo, como se tivesse praticado o crime. A lei não traz um tipo penal autônomo, próprio, uma omissão própria de um dever de agir seu. Não prevê um verbo negativo que determina o comportamento positivo. Mas o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que trata aqui da teoria das fontes formais. Teoria das fontes formais, por quê? Para diferenciar da teoria das funções de Kaufmann. A teoria das fontes formais diz que a omissão, mesmo não sendo prevista em tipos penais específicos, ela vai ser relevante na responsabilidade do agente. A omissão dele vai ser penalizada porque ele deveria agir e não agiu. Quando que isso vai ocorrer? Somente quando a lei disser e estabelecer nas hipóteses do 13, parágrafo 2º, inciso 1, 2 e 3. A linha A, B e C. Não é inciso, é a linha A, B e C. Então, observe. Se eu sou o pai de uma criança, a lei não determina um dever de comportamento? Um dever de evitação? De cuidar, de zelar pela saúde? Mas e se eu estou simplesmente contemplando e vendo um filho afogar porque eu não quero agir? E aqui quero o resultado. Desejo o resultado. A minha omissão é penalmente relevante? Perfeitamente relevante. Isso porque o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, ele diz expressamente que se você tem um dever legal, veja que a lei traz no Código Civil esses deveres legais dos pais. Se você tem um dever legal de agir, pode agir para evitar o resultado, você, se não agir, você vai responder pela omissão, como se tivesse produzido o resultado. A omissão sua na forma da norma de extensão causal do 13, parágrafo 2º, a linha A, ela vai determinar a sua responsabilidade penal. Na tipificação, você responderia pelo 121, mas você faria uma combinação, uma subsunção indireta, uma dupla via com o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Respondeu pelo resultado mediante uma omissão imprópria. Porque a lei determinava um comportamento para essa pessoa e ela não agiu quando deveria e podia agir para evitar o resultado. Nós temos outras hipóteses também. No caso, você imagine que você faça um contrato com uma creche na qual as pessoas que estão ali vão assumir uma responsabilidade
de educação, de alimentação e de garantir a integridade física e psicológica do seu filho. Nesse caso, nós temos um dever contratual de evitação de resultado. Aquelas pessoas que estão ali diante de um cenário que possa colocar em risco o seu filho que você colocou naquele local mediante um contrato, isso atrai a responsabilidade, inclusive penal, para que essas pessoas, mediante um dever contratual, se comprometeram a agir e evitar resultado. Então, a omissão, por exemplo, da babá seria responsabilizada por uma omissão penal imprópria, um crime impróprio. A omissão imprópria, porque deveria agir por determinações, por ter assumido uma responsabilidade contratual e não evitou o resultado. E a última possibilidade, que é a linha C, que é um dever de ingerência, esse dever de ingerência, ele, em síntese, ele diz que se você criou o risco, você tem dever de evitação de resultado. Isso aqui é muito comum naqueles casos. Inclusive, acho que foi a primeira vez que foi utilizada a teoria da imputação objetiva no Brasil, salvo engano. Foi num trote de faculdade, no qual as pessoas empurraram um rapaz na piscina. Não vou falar especificamente desse caso, mas pense no seguinte contexto. Se você empurra uma pessoa na piscina, que, por exemplo, não sabe nadar, você cria o risco. Então, você tem dever de ingerência. Se você cria o risco e se omite, essa omissão sua é penalmente relevante. Você responde como se tivesse produzido o resultado. Porque o risco criado por você gera um dever de evitação de resultado, uma responsabilidade. Você pode responder por omissão imprópria, pelo tipo penal. Uma subsunção indireta por uma dupla via. 121 combinado com 13, parágrafo 2º, a linha C. Então, dito aqui em resumo, o crime silente, ou participação negativa, ou então um concurso absolutamente negativo, é aquele crime no qual a pessoa, primeiro, ela não tem um dever especificado no código como um tipo penal autônomo para agir em determinados comportamentos, em determinadas causas. Por exemplo, omissão de socorro. Você tem um tipo penal específico de agir no 135. Acho 305 também do Código de Trânsito. Então, você tem um dever extraível de um tipo penal autônomo. E fora esses casos que você não tem tipo penal autônomo, você pode responder pela omissão? Ela é relevante? É relevante. Quando? Quando você tem um dever legal, um dever contratual ou um dever de ingerência. Esses deveres, de acordo com a teoria das fontes, que são essas fontes que determinam a responsabilidade por omissão imprópria, se você se enquadrar num desses critérios, você vai responder sim, pelo resultado. Embora o comportamento seja omissivo, pois penalmente relevante, por determinação de uma norma de extensão causal. Então, e fora esses casos, se você não tem um tipo penal autônomo que determina um comportamento, ou se você não tem um dever de impedir resultado e de agir por questões legais, contratuais, ou então dever de ingerência. Nesses casos, você não será responsabilizado. Então, se eu, por exemplo, simplesmente vejo um determinado comportamento que, em tese, resultaria em um crime, se eu não tenho um dever legal de agir, e se eu não tenho, mediante uma subsunção indireta, com 13 parágrafo 2º, um dever legal, contratual ou de ingerência, eu não vou ser responsabilizado. A participação minha é zero. Nem participação é. É a contemplação. Se não tem deveres legais projetados para que eu possa agir, eu não vou ser responsabilizado. Uma participação negativa, um crime silente. É um concurso absolutamente negativo. Então,
pelo que eu me recordo, até o momento seria isso aqui. Valeu.